Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos começando então mais um livro da Bíblia, Abacuque. Sextou, né? A gente tem começado muitos na sexta ou no domingo, às vezes, né? Enfim, e eu não quero me delongar muito na minha introdução, porque eu quero falar um pouco sobre essa introdução aqui quando eu leio do livro de Abacuque. Abacuque, então, vai ser aquele profeta menor, né? Considerado profeta menor, que vai falar uma daquelas frases bem conhecidas de alguns cristãos, conhecedores, né? Que já foi ao culto, alguma coisa assim, ou já fez alguma apresentação. Eu mesmo, quando eu dançava no Querigma, eu já dancei, mas dessa vez eu não dancei. Mas a gente foi para Pirenópolis apresentar uma encenação dentro deste capítulo. Falando ali, até quando gritarei eu e o Senhor não me escutarás? Direi violência, o Senhor não fará nada, né? Então Abacuque tem esse grito aí dentro dele, que eu acredito que muitas pessoas tenham, né? Ele era um profeta ali e o Senhor estava mostrando para ele algo do qual era um incômodo para ele, né? Era algo que doía o coração dele. E ele não deixava aquilo doer sozinho. Ele ia até Deus, ele levava até Deus e falava: poxa, Deus, é o Senhor responsável por cuidar disso daqui. Então, mais uma vez, nós vemos profetas se colocando nesse lugar, nessa posição, em apresentar para Deus, né? E hoje, mais tarde, eu também vou falar um pouquinho sobre isso aqui no meu Instagram, né? No meu feed, um pouquinho sobre o incômodo que o Senhor tem colocado dentro de mim. Mas, bom, primeiro vamos começar com Abacuque. E antes eu quero fazer essa introdução, vamos então ler aqui, né, aquela partezinha que eu já leio, não é ainda o capítulo, tá, gente? Eu quero ler algumas partes aqui. Então vai dizer assim: viver pela fé é uma aventura emocionante. Raramente sabemos o que vem em seguida e poucas coisas acabam do jeito que esperamos. É natural pensar que, se sou o escolhido e amado de Deus, vou receber tratamento preferencial de um Deus que me favorece de forma tão generosa. Não é exagerado pensar que a partir do dia em que me torno seguidor dele, vou estar livre dos becos sem saída, dos atalhos barrentos e do tratamento cruel comum às pessoas que encontro diariamente. O fato de que os seguidores de Deus não recebem tratamento preferencial na vida sempre causa surpresa. Mas sempre causa surpresa também descobrir que alguns homens e mulheres na Bíblia aparecem ao nosso lado nesses momentos. O profeta Abacuque é um deles. E que companheiro ele é! A maioria dos profetas, na maior parte do tempo, transmite a palavra de Deus para nós. Eles nos põem frente a frente com Deus do jeito que Ele é, mas não do jeito que imaginamos que Ele seja. Os profetas são, na sua maioria, diretos e agressivos, sem tato, sem diplomacia, insistindo em que voltemos nossa atenção para Deus. Mas Abacuque fala o que queremos dizer para Deus. Ele verbaliza o nosso espanto, enuncia nossas tentativas confusas de encontrar sentido nas coisas, expressa nossa decepção com Deus. O profeta percebeu que Deus iria usar a cruel máquina de guerra da Babilônia para executar juízo sobre o próprio povo de Deus. Para o profeta, isso não faz sentido e Abacuque é rápido e ousado em expressar sua opinião.
Ele tem a ousadia de verbalizar o sentimento de que Deus não está sabendo cuidar dos negócios divinos. Não se passou um dia desde então em que não se ouviu pelo menos um de nós repetir a perplexidade de Abacuque. Deus, tu pareces não fazer sentido. Que ele percebe está... não, essa parte não. Bom, e aí vai finalizar dizendo que Abacuque foi um dos poucos que deram crédito a Jeremias. Quase todos os outros consideraram o aviso uma demonstração de antipatriotismo, mas Abacuque apresentou suas dúvidas a Deus. Eles pensariam que Abacuque reclamava... essa parte aqui, esse contexto é interessante, porque vai dizer que ele, eles estavam ali num contexto em que a Grécia estava surgindo, estava em grande desenvolvimento, e algo importante para eles era formar pessoas fortes, onde os meninos eram educados ali para o exército desde os 7 anos de idade, as meninas para ter força para dar a luz. E aí, o que eles pensavam sobre Abacuque? Eles pensavam que Abacuque reclamava demais. Enquanto isso, as meninas eram criadas para serem fortes e atléticas a fim de que um dia pudessem gerar filhos saudáveis. É isso. Então, que vai falar um pouquinho ali sobre o livro de Abacuque, esse incômodo no coração dele, que ele fica ali relutando com Deus. E eu tenho lido, tenho passado algumas coisas lá limpo sobre Jó, e lá em Jó 21 também vai falar sobre sobre algo que todos nós queríamos falar para Deus em alguns momentos. Deus, eu até separei aqui. Deus, por que os ricos chegam ricos à velhice? Chegam à velhice? Por que nada ameaça a segurança deles? Por que o seu gado reproduz com facilidade? Por que seus filhos se alegram ao som de pandeiros, liros e flautas? Ninguém quer saber de Deus. Eles sabem que estão fazendo um trabalho bom sozinhos, então eles pensam que pouco adianta orar a ti. Então são pessoas na Bíblia que a gente... Porque quantas vezes você ou eu aprendi com esses profetas, com essas pessoas da Bíblia, que eu posso me achegar a Deus com as minhas dúvidas, as minhas questões e as minhas decepções. Certa vez eu li um livro chamado Decepcionados com Deus, mas ele foi muito bom, sabe? E então é isso, sabe? Então quantas vezes nós às vezes falamos mal de Deus, ou pensamos, na verdade, mal de Deus, nos afastamos de Deus sem nunca ter levado para Deus em oração as nossas dúvidas, os nossos incômodos, porque de fato pode ser que Ele não mude a situação, mas Ele vai mudar a gente. Ele vai mudar em especial a maneira que nós nos comportamos diante de um problema, diante de uma situação de injustiça. E, como a gente falou ontem, Deus é sempre justo. Então, não adianta a gente pensar que Deus está alheio, que nunca vai vir a justiça para essas pessoas, ainda que elas morram. E o capítulo Jó de 21 vai falar um pouquinho sobre isso também. Bom, então é isso. Vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura. Muito provavelmente eu vou fazer uma leitura corrida, porque eu já tô chegando ao final do meu tempo, tá bom? Amém, Deus. Ó, nós aqui, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Muito obrigada porque nessa semana, Deus, ainda que nós enfrentamos algumas coisas, sabe, Deus, que pareciam ter sido injustas, o Senhor esteve conosco e o Senhor está trazendo essa palavra aqui de motivação neste dia de hoje, mostrando, Deus, que homens da Bíblia, que nós admiramos e que nós consideramos essa palavra, a palavra sagrada de Deus, sabe, Deus, eles também levaram suas dúvidas, questões e suas
suas decepções com o Senhor para ti. Nos ensina a fazer isso com muita reverência, Paizinho, mas a nunca nos afastar de ti. É sempre melhor nós colocarmos diante de ti do que nos afastar do Senhor, achando que o Senhor sabe que não vale a pena o Senhor, que não vale a pena andar com o Senhor. Não, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, sabe, Deus, sermos transformados em especial para que o Senhor possa agir na nossa vida e através de nós, através das nossas dores e mazelas. Nisso, naquilo que o Senhor quer corrigir no mundo, eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Em nome de Jesus, coloco diante de ti a leitura deste capítulo, deste início deste livro, diante de ti, para que o Senhor nos conduza em todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Ai, gente, não sei como é que tá pra vocês. Pra mim tá ruim. Não sei se é o meu celular que tá tipo... Enfim, tá um pouquinho embaçado aqui. Bora. Então vai dizer assim. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Vou parar rapidamente, porque, então Abacuque, ele tá levando para Deus essa questão, ele tá falando, parece que não tem jeito, que o Senhor nunca nos atende mesmo, e por isso que as pessoas cada vez mais abandonam a lei, cada vez mais elas deixam de fazer suas orações, deixam de obedecer, afinal de contas, parece não estar fazendo sentido. Aí vai dizer no versículo 5, o Senhor diz ao seu povo, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia quando se joga sobre o animal que ele está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar, conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente, como o vento que passa, eles não adoram outro Deus senão a sua própria força. Eu vou parar de novo. Então, Deus aqui, ele está mostrando ali quem eram os babilônios. Primeiro ele começa assim, olha as nações e vejam o que eu vou fazer. Vocês vão ficar admirados, coisa que se alguém contasse vocês não acreditariam. E aí ele vai desenvolver ali quem era a Babilônia. E pra gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim é um pouco difícil conceber tanta maldade. A gente pensa, é uma maldade assim. Ai, que susto. Caindo minha blusa e caiu meu pé, eu pensei que é um bicho. Tanta maldade assim, a gente vê muita coisa má no Brasil acontecer, coisa que a gente fica pasmo, mas eu acho que isso daqui era muito maior e muito pior, porque assim, diz que é uma coisa terrível. E aí, gente, uma coisa que eu vi naquele filme From the River to the Sea, feito ali pela Brasil Paralelo, é uma vez que um pessoal entrou, naquela
naquele negócio de outubro, naquela invasão que teve, onde eles mataram muitos judeus, muitas pessoas e brasileiros até, e eles entravam nas casas e nas casas com criancinhas pequenas, bebês, e eles entravam e eles matavam assim, tipo, ou com a metralhadora, enfim, com a arma de fogo deles, ou com faca. E eles faziam isso com homens, mulheres, crianças, bebês, não importava. E eles ligavam para os pais deles e eles faziam assim: matei um judeu, que não sei o quê. Misericórdia, será que vai cair se eu falar isso? Enfim, entende? Então, aí eu começo a perceber o tamanho da proporção que a gente está falando. Não é terrível? Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente fica assim, meio confuso no tamanho dessa violência, mas quando a gente vê umas coisas dessas, a gente começa a compreender. From the river to the sea. Ai, meu Deus, eu esqueci. Do rio ao mar, ao oceano, mas não é esse o nome em português, não, eu esqueci. Enfim, procura no Brasil Paralelo. Meu tempo já se esgotou, gente. Eu vou só finalizar, então, a leitura. Então, Abacuque de novo falando, tá? Tu sempre exististe, ó Senhor, ó meu santo Deus, tu és imortal. Tu és o nosso protetor, ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônios pegam outros povos como os pecadores pegam peixes. Com os seus anzóis e redes pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Oferecem sacrifícios às redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Abacuque mais uma vez ali falando, sabia quem Deus era, mas fala, mas Deus, será que isso nunca vai acabar? Enfim, é isso. Bom final de semana para vocês. Amanhã nós não temos lives, mas se Deus quiser, no domingo estaremos de volta. E hoje à tarde eu vou postar algo aqui. Eu gostaria que você lesse e pensasse um pouquinho sobre isso. Deus abençoe.